Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Você que investe em ações ou pretende investir em ações, hoje dentro da bolsa, nós temos uma infinidade de empresas, uma infinidade de opções de investimentos, só que naturalmente que esses investimentos todos eles têm que ser estudados, têm que ser pesquisados, e aí nós temos que entender quais as empresas que lá estão, o que essas empresas têm de solidez, qual é a história dessas empresas, de onde elas vêm, para onde elas vão, mas principalmente saber como que está a situação econômica e financeira, né? Saber financeiramente, endividamento, lucratividade, rentabilidade, enfim, como é que está a situação da empresa. E aí o canal Silas Negro procura aqui repartir um pouquinho dessas informações com vocês e naturalmente que para repartir essas informações contamos aqui com a colaboração dos nossos inscritos que participam ativamente junto conosco, mandando a sugestão aqui, mandando mensagens, enfim, participando aqui dessa construção e repartição de conhecimentos. E no caso dessa empresa que nós vamos retratar hoje, a indicação veio lá do Leandro dos Santos. Ô Leandro, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder atender, Leandro. Assim como também o Wallace Braga. Oi, Wallace, que legal ter você com a gente também, Wallace. Muito obrigado também por estar junto conosco, pela sugestão dessa empresa. E ao Felipe Santos. Oi, Felipe, tudo bem contigo, Felipe? Legal, também um prazer, uma honra poder te atender aqui, Felipe. Então, tanto o Leandro, o Wallace e o Felipe Santos é que sugeriram para nós aqui a MPM Corpóreos SA. MPM Corpóreos, mas o que é isso, meu Deus? Então, vamos lá, vamos conhecer o que é a MPM Corpóreos, que naturalmente você já deve ter conhecido, já deve ter visto a marca, né, da MPM Corpóreos aí pelo mercado, que é a Espaço Laser, né? Então, hoje, quando fala de depilação, é um mercado que se abriu aí, que cresceu bastante através também da Espaço Laser. Mas vamos então contar o que é Espaço Laser, que na verdade tem como razão social MPM Corpóreos SA. Para contar a história da Espaço Laser ou da MPM Corpóreos, né? Então a gente vai ter que falar um pouquinho de empreendedorismo. E aí, naturalmente, vamos ter que falar de três pessoas, de três personalidades. Do Dr. Igor Moura. Dr. Igor Moura é um médico dermatologista que saiu lá do Mato Grosso, de Cuiabá, e se estabeleceu em São Paulo, né, para trabalhar com uma clínica de estética praticamente ali, né, voltada dentro da área dele, que é a dermatologia naturalmente, né. E aí também temos mais duas pessoas que entraram dentro desse projeto, que é o Tito Pinto. O Tito Pinto, ele é um ex-militar, né, que também faz parte de toda essa história. E também é o Paulo Moraes. Paulo Moraes é vamos dizer assim, um empreendedor nato, né? Apesar da formação dele ser na área de direito, mas ele sempre esteve envolvido com empreendedorismo, né? Então, a história dos três acaba se misturando para formar a história da Espaço Laser. Bom, como que começa tudo isso aí? Lá no ano de 2002, o Dr. Igor Moura, ele monta a sua própria clínica, e essa clínica naturalmente voltada ali para dermatologia estética, né? E aí, na sequência, ele compra uma máquina, na época, mais de 150 mil reais, é uma máquina de depilação a laser. Só que nessa época, aqui no Brasil, não se falava muito da depilação a laser, dessa tecnologia, então, consequentemente, era um produto ou um serviço que ainda ia ter que criar todo o mercado para ele, né? E aí, um dia, conversando com o Tito Pinto e com o Paulo Moraes, ele mostrou para eles que a ideia seria interessante montar uma clínica voltada para depilação a laser. E aí os dois aceitaram o desafio e resolveram então se unir. Daí os três montam a Espaço Laser. E a partir dali, então, como é que eles fazem? Tem duas clínicas, resolveram montar uma clínica num shopping, né? Um espaço de atendimento num shopping. E por que montar no shopping? Porque precisava de divulgação. E aonde vai fazer divulgação sem ter dinheiro? Já que vai ter que abrir também o espaço ali, né? Então vai para o shopping, que pelo menos vai ter uma visualização ali das pessoas que passam pelo shopping. E aí tinha a outra clínica, que era onde já funcionava a clínica do Dr. Igor Moura. Daí, como é que eles faziam? Com uma máquina só, segunda, quarta e sexta, a máquina ficava no endereço. Terça, quinta e sábado ficava no outro endereço. Então tinha toda uma logística de levar a máquina para lá e para cá para poder atender nesses dois endereços.
E aí, na sequência, daí começou a expandir. Veio também um outro investidor, entrou, daí eles conseguiram de 2, praticamente pularam para 7 lojas, aí esse investidor também acabou saindo, e aí eles começaram ali todo um processo ali de tentar manter a Espaço Laser funcionando. E aí, na época, tinha surgido o lance de Peixe Urbano, Groupon e tal, e aí, por uma coincidência, acabaram até aceitando, tá bom, vamos fazer esse negócio de Groupon, Peixe Urbano, para ver o que dá. E aí choveu de clientes para eles, aí eles viram que o negócio tinha potencialidade. E a partir daí, então, a coisa começou a se espalhar. Já no ano de 2014, também veio mais uma pessoa junto com eles dentro dessa empreitada, que já era também um empreendedor nato, que era o antigo proprietário da Microlins, o José Semizato. E aí, o José Semizato, ele tinha também parceria já em outros empreendimentos com a Xuxa Meneghel. E aí, convenceu também a Xuxa para entrarem de sócios junto com os três, com o Igor, com o Tito e com o Paulo. E a partir daí, o Espaço Laser começou a crescer junto, até pela presença da Xuxa, como sócia também da Espaço Laser ali, aí abriram mais de 120 franquias. Aí começou um crescimento gigantesco. Já no ano de 2016, entra mais um fundo de investimentos daí, dentro da Espaço Laser, com mais dinheiro, aí ela se expande mais ainda, e aí resolveram recomprar diversas franquias para poder padronizar o atendimento, até para poder manter tudo dentro de um controle. Já na sequência também, no ano de 2018, já abre também uma loja da Espaço Laser na Argentina, já colocando o primeiro pé fora do Brasil. Já no ano de 2020 abre também na Colômbia, e no ano de 2021 aí sim fazem o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. Só para também contar uma historinha rápida aqui, no ano de 2020, com a pandemia, como a maioria das lojas, e até porque o atendimento é presencial, com a pandemia, eles tiveram que cessar os atendimentos. E ali, naquela situação, resolveram manter todos os funcionários registrados, recebendo salário, mesmo sem estar trabalhando, até porque acreditavam que a pandemia ia passar e aí não poderiam desprezar os seus funcionários no momento mais difícil da vida de todo mundo. E aí fizeram sacrifício, mantiveram as equipes, e aí tão logo a pandemia foi passando, a Espaço Laser veio crescendo mais ainda. Hoje, conta com mais de 670 lojas espalhadas pelo Brasil, mais de 5 mil colaboradores que trabalham dentro da Espaço Laser, estão hoje com 12 lojas no Chile, 7 lojas na Argentina e uma loja na Colômbia. Mas para que a gente possa conhecer como que está a situação da Espaço Laser ou da MPM Corpóreos, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020 e 2021. Então vamos ver através dos números a situação da empresa. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da MPM Corpóreos SA, que é a Espaço Laser, né, que é uma prestadora de serviço. Então vamos começar aqui pelo ano de 2019 para saber o que é a empresa através dos seus números. Ela possuía em 2019 um ativo total de 1 bilhão 125 milhões de reais. Esse aqui é o tamanho da companhia, né? Grande parte aqui destinada ao intangível, bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, aquilo que não existe fisicamente, porém tem valor econômico, como por exemplo os pontos comerciais dos shoppings, onde ela tem loja, tudo mais. Imobilizado, aí é todos os bens que ela usa para a atividade delas, os bens necessários ao funcionamento da empresa. E aí nós temos aqui o ativo circulante, que é o capital de giro, que totalizava em 2019 450 milhões de reais, com 40,1% de representatividade em relação ao ativo total. Desse valor, ela tinha em caixa 55 milhões em 2019 e contas a receber 380 milhões de reais. Já para 2020, a empresa aumenta um pouco seu tamanho, vai para 1 bilhão 456 milhões de reais e o capital de giro dispara aqui para 839 milhões de reais, com 57,6% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 163 milhões, e aumenta também o contas a receber, indo para 437 milhões de reais. Para 2021, ano do IPO, aí ela passa a ter aqui 2 bilhões 215 milhões de reais em ativo,
e aí o capital de giro permanece aqui com 851 milhões, praticamente estável. Porém, como a empresa cresceu de tamanho, aqui proporcionalmente ele acabou ficando menor do que ele era. Tanto é que ele cai aqui de 57,6% para 38,4%. Por quê? Porque o capital de giro não acompanhou o crescimento da empresa, razão pela qual o peso dele ficou menor. Fecha 2021 com 143 milhões de reais em dinheiro e 656 milhões de reais em contas a receber. Já na parte do endividamento, vamos ter aqui passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total de endividamento, 902 milhões em 2019, o que correspondia a 80,2% de tudo que a empresa tinha, sendo que 421 milhões são dívidas de curto prazo, 480 no longo prazo. Já para 2020, a dívida aumenta aqui para 1 bilhão 108, apesar do crescimento nominal, o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 76,1%. E agora em 2021, aí a dívida aumenta para 1 bilhão 495 milhões, que também, mesmo com o crescimento nominal, o peso da dívida hoje é menor. Então a dívida que ela sai de 80 para 76, para 67, então mesmo ela crescendo nominalmente, a gente percebe que o peso da dívida está ficando mais leve do que era nos períodos anteriores. Os resultados gerados pela MPM Corporis ou pela Espaço Laser, ela faturou em 2019 647 milhões de reais. Em 2020, o faturamento ele cai para 521 milhões de reais e, claro, até em função da pandemia, do fechamento de lojas, toda aquela situação que a empresa passou, já que grande parte das suas lojas fica localizada dentro de shoppings, né? Então o faturamento cai. E agora, em 2021, o faturamento já recupera para 714 milhões de reais. O resultado mais importante do que faturamento é o lucro que a empresa apresenta, 65 milhões de lucro em 2019, mesmo com queda de faturamento, mesmo com as dificuldades que a empresa teve em função da pandemia, o lucro caiu para 58 milhões de reais, uma pequena queda aqui em relação ao ano passado. E agora em 2021, aí o lucro já salta para 179 milhões de reais. Então está aqui a formação do resultado da MPM Corporis ou da Espaço Laser. Já que estamos falando dos números da empresa, trago para vocês nesses gráficos aqui o comportamento da situação financeira, que é a liquidez geral, capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, e também da liquidez corrente. Começando pela liquidez geral. Ele sai com índice de 0,61 em 2019, 0,79 em 2020 e recua agora para 0,66 em 2021. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar a curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 66 centavos, quer dizer, ela não tem recursos para pagar todas as suas dívidas. Claro que grande parte das dívidas é do longo prazo. Então, vamos também analisar aqui a liquidez corrente para ver no dia a dia se a empresa vem passando por dificuldade ou não. Ele sai com índice de 1,07 em 2019, sobe para 1,30 em 2020 e recua para 1,12 em 2021. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,12. Portanto, ela paga e sobra. Percebe-se que a empresa não trabalha com folga financeira, com dinheiro sobrando e tudo mais, mas enfim, mas também não trabalha com apertos financeiros. Ela tem capacidade de pagamento de suas dívidas no dia a dia, então para cada R$1 de dívida ela tem R$1,12. Já no endividamento também a gente observa aqui o tamanho da dívida e o comportamento da dívida, que sai com 80,2% em 2019, recua para 76,1% em 2020 e recua agora para 67,5% em 2021, mostrando então uma tendência de queda no endividamento da empresa. Os resultados gerados pela companhia, aí eles serão medidos aqui pela margem líquida, quanto que ela ganha em relação àquilo que ela fatura, pela rentabilidade do ativo que ela ganha em relação ao investimento feito e a rentabilidade do PL que ela ganha para o acionista. Começando pela margem líquida, 10,1% em 2019, 11,3% em 2020 e 25,1% em 2021, mostrando que do faturamento a empresa consegue ter uma boa margem, 25,1%. O que quer dizer esse 25,1%? Pega do que ela fatura, paga custo, paga despesa financeira, paga imposto, paga tudo e ainda sobra 25,1%. Já na rentabilidade do ativo, é o que ela ganha em relação ao que ela investe, sai com 5,8% em 2019, cai para 4% em 2020 e sobe agora em 2021 para 8,1%.
em relação a todo investimento feito, a empresa gera um ganho de 8,1%. E na rentabilidade do PL, o acionista, o sócio que já estava dentro da empresa nesses respectivos anos, quanto que ele teve de ganho, né? Ou ela teve de ganho. 29,3% em 2019, 11,3% em 2020 e 24,8% agora em 2021. Ao ter as ações da Espaço Laser, o investidor, a investidora, teve um ganho de 24,8% nesse ano de 2021, com base nos valores patrimoniais. Já que estamos falando de ações, vamos ver aqui também os indicadores relacionados às ações da Espaço Laser. Quanto que vale uma ação? Vale R$ 2,93. Em relação ao patrimônio, se você pegar todo o patrimônio, paga todas as dívidas, o que sobrar, divide entre todos os acionistas, entre todas as ações, para cada ação corresponde um valor de R$ 2,93, então é o valor do patrimônio. Já o valor de mercado é por quanto a ação está sendo comercializada. Nesse último dia 31 de março, as ações estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 5,56. Então, algo que vale R$ 2,93 é vendido por R$ 5,56. O que nos dá um PVP de 1,94. Isso quer dizer o quê? Que as ações da MPM são vendidas com um ágio de 94%. Lucro por ação baseado no resultado apresentado em 2021, 74 centavos. Então, para cada ação, correspondeu uma fração, né, do lucro equivalente a 74 centavos, o que nos dá em percentual uma rentabilidade de 13,3%. A diferença que tem entre a rentabilidade da ação de 13,3% para aquela rentabilidade do PL que falamos há pouco, é que a rentabilidade do PL é baseada em valor patrimonial e a rentabilidade da ação é baseada em valor de mercado atual da empresa. Dividendos por ação. No ano de 2021, a MPM distribuiu 13 centavos de dividendos por ação e fechou também com PIL, P/L, fechou não, né? Porque esse índice ele vai mudar a cada dia de acordo com a cotação da ação. Então, nesse dia 31 de março, o PIL estava na faixa de 7,71. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Espaço Laser, pagando o equivalente a R$ 5,56 e ganhando 74 centavos por ano do lucro por ação, o acionista, a acionista levarão 7,71 anos para ter o retorno dos seus investimentos. E aí também, já que estamos falando das ações, trago para vocês esse gráfico mostrando o comportamento do preço das ações ao longo do ano de 2021 e 2022, que é o período que essas ações estão sendo comercializadas. Já que o IPO da empresa foi feito em 2021, então quando a ação ela começou a ser comercializada, na época, lá em fevereiro de 2021, foi cotada a R$ 21. E aí desses R$ 21 começa ali o ano de 2021 com uma pequena queda para 19, depois cai mais um pouco para 16, fica estável ali mais ou menos na faixa de 16, tenta uma recuperação, volta para os 19, porém agora a partir de setembro de 2021, aí as ações começaram o processo de queda, que a gente observa no gráfico ali, uma queda contínua, que chega agora até o mês de março de 2022, sendo cotada na faixa de R$ 5,56. Então, dá para se perceber quando as ações estavam mais caras e quando que as ações estavam mais baratas. Então, está aqui você vê o comportamento do preço das ações da Espaço Laser. Tá então, mais uma empresa analisada, a MPM Corpóreos S.A. ou Espaço Laser. Agora você já sabe toda a história da Espaço Laser, da onde que ela veio, para onde que ela está indo, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dessa pequena até existência da empresa, dessa curta, né? Já que quando a gente fala de empresas, as empresas elas têm uma idade mais longa, né? E é uma empresa relativamente nova, né? E para chegar até onde chegou aí, então dá para se perceber aí o talento e a determinação dos seus 3 empreendedores que naturalmente deram pontapé inicial para que toda essa história hoje ocorresse e gerando mais de 5 mil empregos, né? E por isso que a gente sempre fica aqui na torcida das empresas brasileiras, até porque são elas que geram desenvolvimento, que geram renda e geram emprego e que fazem toda a nossa economia funcionar, a razão pela qual a gente aqui sempre está torcendo pelo sucesso das empresas. E naturalmente que para
quem investe em ações está investindo em empresas, está investindo em desenvolvimento, está investindo na geração de empregos, né? Então, por isso, mais do que nunca, os investidores, de uma forma geral, também têm que ser respeitados e a gente fica sempre na torcida para que os investidores também possam crescer junto com o crescimento das empresas e junto com o crescimento da economia de uma forma geral. Então, tá aí mais uma opção, se você gostou dos números que a empresa apresenta, se você se sentir seguro, de repente coloca aí no seu radar para futuros investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.